Para terminar, mais uma lição. A espiritualidade em Jesus é também ouvir e aceitar a sua palavra. Versículos 9 ao 11. Olhando para o texto aqui. Aí Nicodemos continuou, como pode ser esse negócio de nascer da água e do Espírito? Versículo 10, Jesus responde para ele, você é mestre e não entende esse assunto básico? Imagina quando eu falar de coisas mais profundas. Percebe que interessante, gente? Um mestre religioso não entendendo o que Jesus estava falando da sua espiritualidade, da vida em Jesus. Por isso que a gente tem que perceber essa diferença. A pessoa diz, não, mas eu já tenho religião, eu tenho igreja. Ok, gente. Eu tenho a carteirinha. Outra época, uma pessoa estava me perguntando, mas aqui na igreja não tem a carteirinha de membro? Eu queria a carteirinha de membro. Tipo assim, para garantir, né? Está aqui, ó, sou salvo. Falei, não, a gente não tem carteirinha de membro, a gente é selado com o Espírito Santo mesmo. Você é mestre e não entende esse assunto básico. Aí o versículo 11. Falamos do que conhecemos e vimos, mas vocês não aceitam nosso testemunho. A espiritualidade em Jesus é ouvir e aceitar sua palavra. O que diferencia todo o auditório, seja grande, pequeno, o que diferencia cada pessoa aqui no auditório, todos estão ouvindo, mas nem todos estão aceitando. O que diferencia a nossa leitura bíblica, de todo mundo que lê a Bíblia, cita a Bíblia, é não só ler, mas todo aquele que aceita. Eu preciso aceitar o testemunho de Cristo. Eu sou o Senhor. E você lê, e aquilo mexe com você, e aquilo te transforma. A palavra de Deus tem poder. Você ainda continua acreditando nisso? A palavra de Deus tem poder. Eu acredito, isso é uma opinião pessoal, tá? Que as igrejas em geral, elas perderam muita fé na palavra de Deus. A fé dela é mais mística, está até na palavra do homem. Quando o homem diz, Deus me mostrou, eu te digo isso, eu profetizo. A Bíblia diz, ela não acredita. Está escrito. Eu me lembro quando eu comecei a minha caminhada de fé, eu já falei para vocês muitas vezes. Cada um é atingido de uma forma. O Valmir, né, passou ali a sua experiência de luta, mas encontrou com Cristo. Eu me lembro quando eu comecei a ler a Bíblia versão católica, dentro de casa, escondido. Não conversava com ninguém, gente. Não aceitava ninguém, nenhum religioso vir falar de Deus para mim. Eu odiava a religião. E continuo dizendo que eu não gosto de religião. Eu vivo a espiritualidade em Jesus. Jesus não plantou religião. No Novo Testamento, inclusive, era considerado uma seita pelos fariseus, sabia? No livro de Atos dos Apóstolos, os cristãos eram chamados o povo do caminho. E passou a ser chamado de cristãos, que significa pequenos cristos, lá em Atos 8, na igreja de Antioquia. Por quê? Porque era parecido com Cristo. Ah, eu sou evangélico, eu sou salvo. Não. Repensa a sua caminhada com Cristo. Tenha experiências com Cristo. Ouça a palavra, mas aceite a palavra. Veja se ela está te transformando. Você diz, não, eu já aceitei, eu já tive um compromisso com Cristo. Amém, querido. E o que vai ser da nossa caminhada depois que a gente aceita isso? É só você fazer uma analogia com a sua vida física. O que acontece com toda criança? Ela cresce, ela é educada pelos pais. Assim também é a nossa vida espiritual. Poderia citar vários exemplos para você. Lá em Hebreus 5,12 mesmo, eles falam, vocês já deviam ser mestres, mas eu vejo que vocês ainda não cresceram. Vamos crescer espiritualmente, temos que perseverar, e até o fim, Mateus 24, 13. Tem que perseverar até o fim, e serão salvos. Então a caminhada, esse processo é até o fim com Cristo. Mas às vezes na nossa caminhada, começa a surgir algumas coisas que a gente não se arrepende mais. Porque a gente começa a achar que a gente cresceu,
que a gente é grande agora e já pode tomar as normas, e a palavra não é mais a norma. Então o arrependimento, ele acontece lá inicial, mas ele acontece também todo dia na nossa caminhada. Amém, gente?